Sr. Rana é o líder da unidade do Bangladesh, assumiu aqui estarmos perante branqueamento de capitais e que sabia disso e que já sabia disto desde o tempo do governo de António Costa. O próximo governo terá esta batata quente nas mãos e todos nós já sabemos o que é que vai acontecer. Se for um governo socialista, o que é que vai acontecer, que tem alimentado tudo isto, não é? Foram 10 anos em que permitiram que isto acontecesse. Nós ficamos aqui a saber que enquanto Presidente da Câmara, António Costa sabia disto tudo e permitiu isto tudo. Calorosas saudações, e se por cada imigrante ilegal que entrou em Portugal nos últimos 7, 8 anos eu recebesse um like neste vídeo, eu juro que nunca mais pedia likes nesta vida. Mas isso ainda não acontece. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 180 mil subscritores. Para lá caminhamos e eu queria ver se chegávamos lá antes do dia 18 de maio, o dia das eleições. Portanto, é possível. Faltam 3 semanas, portanto... Vamos a isso, conto convosco. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais e têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Recordo que hoje é o último dia para usarem o código para poderem vencer o giveaway de 150 euros. Portanto, usem o código e podem estar habilitados a ganhar esse mesmo giveaway no segundo link da descrição ou simplesmente quando fizerem compras no site. Pormenor muito rápido antes de irmos para o vídeo. Hoje é dia de debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. A Aliança Democrática debate com o Partido Socialista. O link da live já está criado, o evento está no primeiro comentário afixado. Vão lá e já podem ir ao evento, ativem as notificações e metam likes, essas coisas todas. Bom, sem mais demoras, vamos ver aquilo que Ana Leal disse, porque muita gente pensa, mas pouca gente diz. Ana, tu és autora também desta reportagem, o segundo episódio de 2. Tu encontraste lojas, já aqui falamos ontem também, agências de viagem que são tudo menos uma agência de viagem. O que é que funciona nestes negócios? Nós conseguimos confirmar e constatar é que estas agências são apenas agências de fachada, porque efetivamente o que se passa lá dentro encontramos clientes imigrantes que estavam a pedir ajuda precisamente para a legalização, para tratarem da documentação, etc, etc. Mas para além disso que foi confirmado na primeira pessoa, até temos ali um exemplo caricato, diria mesmo, que é nós interrogarmos a pessoa que está a atender os clientes no balcão e ele diz que está a tentar arranjar bilhetes para o cliente que está à sua frente para comprar uma viagem para o Paquistão e eu pergunto ao cliente o que é que está ali a fazer e ele assume que está precisamente a tratar da documentação para a sua legalização. Portanto, mas para além disso, há outra prova para mim ainda mais factual do que o testemunho direto destes imigrantes, que obviamente que é importante, que foi o levantamento que nós fizemos dessas empresas. Isto é factual. Eu tenho aqui este documento, por exemplo, que diz que uma das agências, o volume de negócios foi de 968 euros. Portanto, isto está tudo dito. Ontem já tinha mostrado aqui um outro documento em que as receitas eram zero. Anual. Desculpem só parar aqui, mas só para dar contexto, eu já lancei a análise às duas partes da reportagem, conseguem ver aqui no canal também, uma está em live, outra foi em vídeo, mas para se ter noção do que é que se está aqui a mencionar, muitas das pessoas que aqui estão a ser mencionadas, ou as pessoas que têm as propriedades no Martim Moniz, na Rua do Bem Formoso, em que têm volumes de faturação de nem 1000 euros, têm esses estabelecimentos comerciais, as lojas de conveniência, as mercearias ou as barbearias, e alguns desses estabelecimentos mensalmente pagam rendas de 15 mil euros. Ou seja, a grande questão que aqui se está a colocar é como é que têm capacidade financeira, tendo em conta que vêm de realidades muito humildes do ponto de vista de poder de compra, nomeadamente países mais periféricos, em desenvolvimento e etc., chegam aqui, têm capacidade de alugar um estabelecimento com rendas a rondarem os 15 mil euros mensais, 15 mil euros mensais, 180 mil euros por ano, e depois a faturação que esses mesmos estabelecimentos têm não justifica qualquer tipo de capacidade de pagar essas rendas. Portanto, há aqui um claro caso de branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, e atenção, em casos mais graves, não sabemos se estamos a falar de uma rede de tráfico humano que coloca o financiamento dessas mesmas rendas. Portanto, tudo isto são coisas que já vieram ao público, são assumidas até por várias pessoas, nomeadamente o próprio líder da comunidade do Bangladesh em Portugal, o Sr. Ranoudine, e eu pergunto-me, isto acontece aos olhos de todos? Toda a gente sabe disto. Quer a classe baixa, a classe média, a classe alta, a população, quem vive lá, quem não vive, a comunicação social, analistas, youtubers, toda a gente sabe disto. Mas ninguém faz nada quanto a isso.
Temos o Presidente da Câmara de Lisboa a pedir meios e recursos para resolver a situação. Mas parece que há aqui um compasso de espera que não quer ser resolvido por parte da Administração Central. Portanto, a primeira pergunta a fazer-se é porque é que isto não se resolve, e a segunda é quem é que ganha com isto a não ser resolvido. Enquanto estas duas perguntas não forem resolvidas, ou respondidas no caso, o problema não se vai resolver. Exatamente, durante um ano inteiro. Está aqui nem 1.000 euros num ano inteiro, 12 meses. Mas ontem já tínhamos mostrado outra que era zero. Portanto, assumidamente, quer dizer, nem sequer tentam camuflar, disfarçar. Isto é feito tudo desta forma, como se nada tivesse a acontecer. Isto está a acontecer. Isto está a acontecer no nosso país. E para as pessoas que não sabem ou que não viram ontem este debate, o Sr. Rana é o líder da comunidade do Bangladesh, assumiu aqui estarmos perante branqueamento de capitais. E que sabia disso, e que já sabia disto desde o tempo do governo de António Costa, e que tinha alertado. Bom, eu pergunto se o Ministério Público, a partir de agora, o que é que precisa mais, perante provas irrefutáveis, que é isto que eu tenho aqui, certo? Perante estas provas irrefutáveis, perante o que o Sr. Rana disse aqui ontem, o que é que está à espera de fazer? Aliás, o próprio Presidente da Câmara Municipal assumiu aqui que falou com o Governo, mas isto significa, Zé Pedro, que o próximo Governo terá esta batata quente nas mãos, e todos nós já sabemos o que é que vai acontecer. Se for um governo socialista, o que é que vai acontecer, que tem alimentado tudo isto, não é? E o que é que vai acontecer em relação ao licenciamento zero, porque o que ele quer, Pedro Nuno Santos já mudou um bocadinho o discurso e admitiu que nem tudo correu bem na aprovação desta... Foram 10 anos em que permitiram que isto acontecesse. Era António Costa, e enquanto Presidente da Câmara, nós ficámos aqui a saber que enquanto Presidente da Câmara, António Costa sabia disto tudo e permitiu isto tudo. Chegámos a esta fase, não é? Em que é a bandalheira total, como diz o Pedro Proença, precisamente porque isto foi possível, porque deixaram que isto acontecesse. E Carlos Moedas agora assumiu isso, que é quer o licenciamento zero, que é poder dizer, aliás, ele disse isto, eu não vou licenciar mais nada. Portanto, não entra aqui mais ninguém a abrir mais loja, vai ser o fim do licenciamento zero, assumidamente. Mas ele não pode fazer isto sozinho, portanto, o Governo é que vai decidir. Portanto, o próximo Governo vai ter que decidir sobre isto. Portanto, a Ana Leal aqui a fazer esta crítica, as pessoas poderão dizer, o código deontológico, etc, etc. Bom, é uma constatação factual, não é opinativa. Eu olhar para os dados da imigração em Portugal e o governo em questão, que no caso era liderado por António Costa, ter sido o governo que permitiu isso, o descalabro total, quando até o próprio líder atual do Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos, reconhece esses mesmos erros. Enfim, está tudo dito, não vamos entrar aqui em questões de opiniões, porque nem sequer é uma questão de opinião, é uma questão factual, até porque praticamente todos os partidos na Assembleia da República, tirando a Liga dos Últimos, no caso o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PCP, concordam com tudo aquilo que é o descalabro, ou tudo aquilo que é e foi o descalabro da imigração em Portugal. O jornalista, a determinada altura, diz ali uma coisa que é interessante. Mas era o governo do António Costa, não era o Pedro Nuno Santos, os líderes eram diferentes. Duas coisas em primeiro lugar. António Costa neste momento é Presidente do Conselho Europeu e as diretrizes europeias têm muito mais influência em Portugal do que propriamente as diretrizes nacionais. Nós, apesar de sermos um país soberano, entre aspas, e estes entre aspas fazem sentido por aquilo que eu vou dizer agora, mais de 50% da nossa legislação vem de Bruxelas, não vem do Parlamento em São Bento. Portanto, a mesma pessoa, António Costa, que liderou Portugal para o descalabro migratório em que estamos a viver agora nos últimos 8, 9 anos, é a mesma pessoa que agora tem responsabilidades ainda maiores do ponto de vista supranacional em termos da sua presidência no Conselho Europeu. Portanto, isto também preocupa-me. E outro aspecto é que, tudo bem, Pedro Nuno Santos não é António Costa, mas Pedro Nuno Santos esteve em todos os governos de António Costa. Todos. Já para não falar que ele foi, claramente, um elo de ligação muito forte aos partidos da esquerda radical, que ainda hoje advogam para uma imigração completamente desregulada e descontrolada aqui no nosso país. Já para não falar, um terceiro aspecto, até acrescento este, só assim uma cereja no topo do bolo, uma cereja podre no topo do bolo fora de prazo, que é muitos dos elementos do governo de António Costa continuam hoje em dia, ora na bancada parlamentar do PS, ora certamente num futuro governo do Partido Socialista. Mariana Vieira da Silva, se não estou em erro, é a primeira da lista por Lisboa, não é? Do Partido Socialista, e era a número 2, basicamente, era a ministra da Presidência de António Costa.
Portanto, enfim, as pessoas mantêm-se. Alexandre Leitão é exatamente a mesma coisa, estava no núcleo duro do PS, tinha grande responsabilidade a nível da aplicação e da colocação das políticas públicas no programa de governo do Partido Socialista nas anteriores legislaturas. Portanto, embora António Costa não esteja, tudo o resto está. Portanto, enfim, Ana Catarina Mendes, por acaso, agora não está, é eurodeputada, não é? Estou-me aqui a lembrar de alguns nomes. Mas, enfim, o núcleo duro, não é? Muita gente que estava nos governos de Costa, que nos colocaram aqui nesta situação, continuam agora no Partido Socialista de Pedro Nuno Santos. Portanto, mudam as caras, mas a ideia é a mesma. É um pouco isso. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.